Irmãos, 58 anos amanhã. Amanhã, dia 25. 58 anos. Quem esta noite fala com você, quando a igreja nasceu, ainda não existia. Eu devo completar esse ano, se o Senhor tiver misericórdia, meus 55 anos. Então, quando essa igreja completou 3 anos, eu nasci. E o Senhor teve misericórdia, e 55 anos depois de eu ter nascido, eu tenho o privilégio de hoje à noite trazer a palavra do Senhor para você. É uma igreja de famílias, não é? É uma igreja de casas, é uma igreja de muita bênção. Tanto é que quando nós completarmos 60 anos, nós vamos ter muitos vídeos. Cada um de nós dizendo, eu estou aqui há 40 anos, eu estou aqui há 50 anos, eu estou aqui desde o início, sabia disso? Eu estou aqui há 10 anos, olha, eu estou aqui há 2 meses, acabei de chegar. Tá? E aqui está comigo minha filha, aqui está meu neto, aqui está meu bisneto, e eu não sei se alguém tem o privilégio de ter 3 netos aqui dentro, mas louvado seja o nome do Senhor. É uma igreja de famílias, uma igreja de famílias. E hoje eu tenho, da parte do Senhor, uma mensagem muito especial para você. Abra em Gênesis, capítulo 50. Gênesis, capítulo 50. O versículo tema de nossa mensagem esta noite, que não será longa, não se preocupe, é exatamente Gênesis capítulo 50, versículo de número 25, que diz assim: E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, e vós fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, com a idade de 110 anos. O embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Que palavra bonita para 58 anos, não é verdade? Que coisa linda, né? Olha que coisa fantástica que o Senhor quer falar conosco. E José os fez jurar, certamente o Senhor vos visitará, e vocês levem os meus ossos daqui. Vocês levem os meus ossos daqui. Se o último pedido de um homem, do tamanho como José, tem uma relevância enorme e extraordinária, eu paro e penso no que motivou e o que levou o coração de José a dizer, olha, eu não quero os meus ossos no Egito. E eu quero esta noite desafiar a cada um dos meus irmãos a acompanhar todo o raciocínio dentro da palavra de Deus e entender por que esse servo do Senhor desejou exatamente isso. E é muito estranho, na medida em que José teve tudo. José viveu todas as experiências. José passou por todos os caminhos. José simplesmente trilhou numa existência humana aquilo que nós poderíamos chamar, em matéria de cinema, saga. Saga é um conjunto de acontecimentos cinematográficos que trazem a vida de alguém que, ora, está quase morrendo, e aí ressuscita e vive. E na medida que vai melhorando, aí piora tudo. Aí depois de piorar tudo, do nada todas as coisas acontecem, e daí sagas extraordinárias já foram escritas, inclusive na literatura brasileira. Talvez uma das maiores seja de Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Mas não há história tão dramática e extraordinária, saga tão alta quanto a de José. E hoje eu sei perfeitamente que você, ao conhecer esta vida, me facilita trabalhar
com o que eu preciso trabalhar com você. Não deixe os meus ossos no Egito. Ao saírem daqui, levem os meus ossos. Irmãos, interessante que a vida de José sempre foi um conjunto de escolhas absolutamente extraordinárias. Esse homem, depois de fazer uma série de escolhas, ele finda a sua existência trazendo para o povo a mais séria de todas as escolhas. Eu não quero os meus ossos no Egito. Você se lembra qual foi a primeira escolha desse homem? Você se recorda? É lógico que se recorda. Você há 50 anos vem ouvindo falar de José, e quem se esquece das extraordinárias pregações do nosso saudoso pastor Gideon Pai? Ninguém se esquece. É interessante que é um homem de escolhas absolutamente fundamentais e fantásticas, e essa noite eu quero conversar com você exatamente sobre isso, sobre escolhas. Porque viver na família de Deus não é fácil. Conviver um com os outros não é nada absolutamente simples. Mas estar aqui já foi uma escolha da sua pessoa. Continuar conosco por mais 50 anos é produto de escolha. E a vida é determinada por escolhas. A primeira escolha de José, você se lembra? Ela está lá em Gênesis 37:2. Você consegue abrir rapidinho? Gênesis 37:2. Incrível como José, ele quando passa a ser descrito, sim, era o filho queridinho do papai, sim, era o primeiro filho da mulher amada, sim, foi o filho que veio depois de quase todos os filhos. E ele foi criado de forma diferente, com um amor muito mais profundo, um aconchego maior, roupas diferentes, não é verdade? Um certo privilegiar do querido José, né? E aí o que acontece? É óbvio que a convivência dele com os irmãos não era tão maravilhosa. E para piorar toda a convivência de José com seus irmãos, ele ainda tem um problema sério. Ele escolhe ser correto e íntegro. Meu Deus do céu. O menino, ele mal tinha chegado à vida adulta, entre os seus 14, 15, 16 anos, porque ele é vendido aos 17, ele simplesmente escolhe a vida correta. Veja que em Gênesis 37:2 diz de forma muito clara que José sempre ia ter com seus irmãos, e José via tudo de errado que seus irmãos faziam, e ele não fazia, e o pior, ainda entregava os irmãos para quem? Para o querido pai. Olha que alegria. O menino que desde pequeno resolve ser correto, resolve ser íntegro, resolve não se misturar, resolve ter uma vida diferente dos irmãos. É interessante porque se amigos nos levam a errar, tudo bem. Se companheiros nos levam a errar, tudo bem. Se gente que conosco trabalha nos incita ao erro, tá, tudo bem. Você dizer não, mas dizer não a irmão que acorda com você, que dorme com você, que levanta com você, que come no mesmo prato que você, que está apanhando do pai junto com você, que leva o puxão de orelha da mãe da mesma forma com você, é muito difícil. A comunhão entre irmãos é uma coisa maravilhosa. Tanto é que um defende o outro normalmente. Um está do lado do outro. Um procura esconder o outro do pai e da mãe. Eu vivi isso. Nós estávamos sempre juntos e aprontávamos juntos e fazíamos loucuras juntos. Tanto é que meu pai tinha que botar todos os domingos, todos nós no púlpito, para ver se a vergonha batia na cara. Batia nada. No outro domingo a gente estava aprontando, que Deus o livre e guarde, né? Mas nós sempre tivemos uma
uma irmã um pouco mais difícil de se lidar, né? É a Geise. Ela sempre anotava tudo que fazíamos de errado, quando aprendeu a escrever. E quando o pai chegava, ela fazia questão de ler tudo, como uma promotora, trazendo toda a denúncia, esperando do juiz a sentença imediata, com execução sem direito a recurso. Uma coisa assim terrível. Então eu posso imaginar mais ou menos como José era. Mais ou menos como José era. E se nós, de repente, nos uníssemos contra a nossa irmã, aí que ela nos entregava mais ainda para o querido pai. José era assim, ele não tinha pacto com a iniquidade. José foi um homem que, além de escolher uma vida direcionada pela corretude, ele era um homem que também escolheu uma vida de silêncio, quando a própria existência impunha. José era como eu e você, que conversava, falava, dialogava, expunha sonhos, dizia o que estava na alma dele. E um dia a palavra do Senhor, você sabe perfeitamente disso, está no texto, a palavra do Senhor diz que ele tem um sonho e que todo mundo se dobra diante dele e que o fecho dele era maior do que o fecho dos irmãos e todo mundo se dobrava. E depois estrelas se dobravam e o sol e a lua se dobravam. Jacó diz: ô moleque, você está pensando que é o quê? Você está pensando que é o quê? Você está dizendo que teu pai e a tua mãe vão se dobrar diante de você? Você não tem vergonha nessa cara, não? Me respeite. E aí José, vendo que ele estava expondo, não para se gloriar, mas porque achou interessante, e talvez o pai e irmãos pudessem abraçá-lo e ajudá-lo, de repente ele vê a rusga, ele vê a ferocidade. E José é inteligente, José, ele cala a boca, ele não fala mais nada a partir dali. Ele consegue entender que nos momentos da adversidade, a opção pelo silêncio é uma opção muito, absolutamente muito inteligente. Tanto é que depois, quando é preso e fica esquecido na prisão por 2 anos, porque o copeiro não fala nada sobre ele, o silêncio de José é enorme. Tanto é que depois, quando ele é restabelecido, o silêncio dele é enorme. Ele é um homem que sabe, em primeiro lugar, viver na corretude. Em segundo lugar, fechar a boca quando tem que fechar a boca e entender que há momentos na existência em que o silêncio se faz necessário. José é um exemplo muito extraordinário, porque além de correto, e além de um homem que sabia falar, e quando falava muito, gritava, ele sabia calar a boca, José também era um homem que escolheu a santidade. Quando você pega Gênesis, capítulo 39, ele já tinha passado pelo episódio mais difícil da vida dele. Ele é objeto do ódio dos irmãos dele. Retiram a capa dele e o jogam naquele poço. E simplesmente quando passa uma caravana de midianitas, vendem José, algumas Bíblias dizem amalequitas, vendem José, e José, chegando no Egito, facilmente foi comprado, porque é simples comprar escravo. Você chegava nas praças públicas e o escravo era ali colocado. José, segundo a palavra de Deus, era um rapaz formoso, não só de rosto, mas de aparência. Então José era um homem muito bonito. Seus pais eram pessoas bonitas. Seus avós, muito bonitos, e bisavós mais ainda. Meu Deus do céu, ele vem de uma mulher chamada Sara, lindíssima. Ele vem do tronco de uma mulher chamada Rebeca, mais linda ainda. E Raquel, sua mãe, um pitel. Segundo a palavra de Deus, mulheres lindíssimas. Não havia problema no tocante ao aspecto físico. Ele é vendido rapidamente e ele vai parar na casa de Potifar. Quem olha para José e diz: que lindo escravo.
Que homem maravilhoso! Que músculos bem definidos! Que olhos flamejantes! Que cabelo muito ondulado! Uau! Vem cá, Josézinho. E José simplesmente foge da mulher. Porque, de alguma forma, mesmo existindo numa casa completamente disfuncional, uma casa completamente louca, em matéria de religiosidade, com irmãos que não lhe inspiravam santidade, com um pai que já vinha com problemas sérios com santidade, com mãe que sai da casa do pai dela roubando ídolos. De alguma forma, aquele menino cresce e aprende sobre Deus, e ele diz: minha senhora, eu não vou deitar com a senhora, não é só porque o teu homem é meu dono, e eu sou escravo dele, mas é porque eu não posso pecar contra o meu Senhor. O problema não é você, você é linda. O problema não é teu marido ser meu dono, ele não está aqui. O problema é que Deus está aqui. E eu não posso fazer isso. E por causa da santidade dele, ele vai parar na papuda da época. Sim, ele sai da casa do alto comandante do exército de Faraó, porque Potifar não é qualquer um. E ele vai parar na papuda. Isso é uma demonstração de que Potifar, ele desconfiava da esposa. Porque por fatos menores se matava qualquer escravo. Como Potifar, com certeza, tinha uma certa noção de quem era a mulher que tinha, até por amor, lança José na papuda. Aí é incrível que, quando ele chega na papuda, ele conserva corretude, silêncio, fala quando tem que falar, conserva a santidade, tudo que vem nas mãos prospera, e de forma extraordinária aquele homem é alçado ao cargo de diretor substituto da papuda da época. O delegado-chefe que dirigia a papuda olha para ele e diz: eu estou tranquilo, porque você está aqui. Você tem minha confiança. A chave dos presos está na tua mão. A comida dos presos está na tua mão. A água dos presos está na tua mão. E os presos estão na tua mão. Meu Deus do céu! Ele é alguém que brilha. Ele é alguém que irradia graça, misericórdia, vida. Ele é um tipo daquilo que no futuro a humanidade veria e se chamaria Filho de Davi, Senhor de nossas almas, amado Jesus Cristo. E José fica ali, até que um dia interpreta um sonho. Você lembra disso? É lógico que você sabe, é lógico que você conhece. Escolhi já o título e o texto para ganhar tempo e chegar onde preciso. Aí são dois grandes oficiais do rei de Faraó, o copeiro e o padeiro. Ok, um ia morrer, o outro ia viver. Quando José diz para o copeiro: você vai viver, é para se lembrar de mim. Adivinha de quem o copeiro não se lembra? E quem fica mais 2 anos lá, até Faraó ter o sonho das vacas gordas e das vacas magras, que o tira a paz. E aí José é chamado. Eu já estou agora 13 anos mais tarde. José, quando foi preso e foi ao Egito, tinha 17 anos. Com mais 13 anos, José agora tem 30 anos. 13 anos de sofrimento, sendo arrebentado, amassado, quebrado, espizinhado, mas sem abrir mão da escolha da corretude, da escolha do silêncio e da escolha da santidade. José poderia, com o poder que tinha, levantar uma das maiores revoluções e revoltas dentro de toda a prisão do Egito, como Espartacus fez com o mundo romano e quase domina a 17ª legião.
se ele não opta por sair com piratas, né? Se ele opta sair por terra, mas quer sair com piratas. Espartacus morreu. José não, em silêncio conduzia tudo, aguardando a presença do Senhor. E aí, José chega ao ápice, porque Faraó, depois que escuta os conselhos, se lembra, Faraó diz: por acaso há alguém mais sábio do que este guri? Por acaso há alguém no Egito que tenha o espírito dos deuses como ele tem? Então, meu filho, vem cá. Só vai estar no Egito, acima de você, eu. Está aqui meu anel, está aqui minha força. Domina tudo e eu não quero passar fome. Já que tem 7 anos de abundância e virão 7 anos de fome, eu não quero passar fome. José ninguém esperava, mas José se torna literalmente o homem que abastece o mundo, e a humanidade não passa fome por causa de José. Todos iam comprar no Egito. E agora José é outro. José tem um nome novo. Sabia disso? Faraó olha para ele e diz: tu não é mais José. É interessante que o novo nome dele significa Salvador do mundo. O novo nome dele significa Salvador do mundo. Não é de estranhar a tipologia. Azenat, Zafet, Salvador do mundo. José tem um cargo novo. José é o segundo no Egito. Todos se dobram diante dele. E José tem uma família nova. É interessante. É dado a José a menina mais preciosa do Egito, Azenat. Simplesmente filha do sacerdote de On, ou seja, o homem mais respeitado do Egito depois de Faraó. Ele tem uma filha e a José dada essa menina, criada no que havia de melhor, guardada para o egípcio mais importante, é entregue a José. José agora tem, escute, um novo nome. José tem uma nova profissão. José tem a maior das posições. José tem uma nova família. E esse menino tinha tudo para amar o Egito e viver no Egito. E viver para o Egito e morrer no Egito. E lá ser engrandecido. O que esse menino faz? Primeira coisa que ele faz, e que ele pode fazer, está em Gênesis 41. Olha que coisa extraordinária. A primeira coisa que ele pode fazer, porque ele, ao mesmo tempo que era tudo, nada era. Ao mesmo tempo que mandava, sua vida estava por um fio. Ao mesmo tempo que era senhor de tudo, estava abaixo daquele que era senhor dele. E um simples olhar errado de José o faria perder a cabeça. Então ele aceita o nome. Ele aceita a esposa. Ele aceita o cargo. Ele come com os egípcios. Ele bebe com os egípcios. Mas quando ele tem a primeira sombra de liberdade, quando nascem seus 2 filhos, de uma mulher egípcia, os nomes não são egípcios. Efraim, Manassés. Olha que coisa linda. Em Gênesis 41, o primogênito de José, segundo o versículo 51, se chama Manassés. Por quê? Porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a dor da casa do meu pai. Deus me deu Manassés. E esse menino é a concretude, porque já esqueci toda a dor, esqueci todo o sofrimento e já perdoei a casa do meu pai. E o segundo que nasce é Efraim. E o nome do segundo é Efraim, porque disse: Deus
me fez crescer na terra da minha aflição. Meu nome é egípcio. Meu trabalho é egípcio. Meu dinheiro é egípcio. Minha comida é egípcia. Minha esposa é egípcia, eu não tive escolha. Mas meus filhos são do Senhor. É ou não é coragem? É ou não é coragem? Porque a partir do momento em que os meninos são chamados de Manassés e Efraim, eles não seriam de maneira alguma identificados com o Egito. E aí tudo que o pai conquistou, tudo que o pai fez, toda a riqueza que o pai amealhou, tudo que o pai tinha deixado, literalmente eles não poderiam desfrutar como egípcios. Eles desfrutariam como judeus em terra estrangeira. Tanto é que quando chegou a escravidão, Efraim e Manassés foram escravos. José, ele tem a hombridade de simplesmente escolher não amar o Egito. Não há opção. Deus me colocou aqui. Estou aqui. O primeiro fruto da minha vida, aquilo que eu espero, aquilo que vem, aquilo que é produto meu, é do Senhor. Efraim e Manassés. Nenhum nome egípcio. E interessante que nesse momento da vida, José gozava de tanta influência com Faraó, que você acha que Faraó não foi ver os filhos de José? Você acha que Faraó simplesmente não soube e foi levar presentes para esses meninos? Você acha seriamente que Faraó não soube nem da existência dos filhos da mulher mais desejada do Egito, a filha do sacerdote mais importante de todo o panteão egípcio? Por que Faraó não interviu? Por que Faraó não mudou? Por que Faraó não muda o nome dessas crianças? Como mudou de José? Eu não sei que conversa tiveram. Eu sei que José deixou bem claro. O Egito não está em meu coração. Porque eu sei que eu vou morrer aqui. Eu sei das profecias. Eu sei que Deus falou com Abraão e disse que meu povo seria escravo. Mas o Egito não está no meu coração. O nome é Manassés e o nome é Efraim. Eu não sei como esse homem consegue, casado com uma egípcia, e você sabe as influências que mulheres têm sobre filhos, criar esses dois meninos de tal forma que Efraim e Manassés, depois da morte de Moisés, não viraram a casaca. Tu me entende? Porque depois da morte de José, era perfeitamente possível os dois abrirem mão e se voltarem. Eles não tinham somente o sangue de José, eles tinham o sangue da mãe, e o direito egípcio previa a possibilidade desses meninos mudarem de nome, serem egípcios e gozarem dos benefícios que o Egito tinha. Isso é o que chama-se no direito de ius sanguinis. Ou seja, o sangue da parentela pode te fazer
optar por uma nacionalidade. José cria esses meninos. José influencia esses meninos. José faz esses meninos entenderem quem eles eram, de tal forma que seus filhos não amaram o Egito. Faltava uma coisa. Faltava a bênção de Deus. E quando você abre em Gênesis 48, que Jacó adoece, e José vai correndo, porque Jacó estava em Gósen. Acho que José, com certeza, pegava os filhos e os tirava e fazia passar muito tempo com os meninos, os primos, os tios, para sentir o cheiro do povo de Deus, a voz do povo de Deus, os encantos do povo de Deus, as roupas do povo de Deus. José pega ele que está bem longe, ele que está no centro, dirigindo tudo, ele vem correndo ver o pai, e o pai olha para José e diz: eu pensei que eu nunca mais te veria, e eu estou vendo você e seus filhos. Eu acho interessante esse texto, porque a Bíblia diz que Jacó já estava quase totalmente cego, estava vendo ruim demais, então eu tenho esperança de também ver. Jacó viu, eu posso ver, Deus vai fazer alguma coisa, não é verdade? Glória a Deus. E olha que fantástico, Jacó simplesmente diz: teus filhos são meus. José treme de cima a baixo. José treme de cima a baixo quando escuta o pai dizer: não são teus, são meus. Quando a gente opta não viver no Egito, não amar o Egito, não edificar a nossa casa conforme o Egito, mesmo que a gente não tenha a parceria do outro cônjuge, porque ele é egípcio, e a gente luta pelos filhos para que o Egito não esteja no coração deles, haverá um dia em que o Pai Celeste chamará e dirá: são meus. Fique tranquilo, faz tua parte. O grande Jacó vem, Israel vem. Israel vai dizer: são meus. São meus. Naquele dia, José treme. E ali Deus está agindo de forma tão extraordinária que a Bíblia diz que José bota Manassés na direita do pai, Efraim na esquerda, para a bênção maior vir para Manassés. Ele troca a mão, e ninguém entende. José reclama, e Israel diz: eu sei o que estou fazendo. Efraim será maior do que Manassés. Manassés será abençoado, mas Efraim será maior. E quando José escuta isso, ele agora tem condições de levar a vida em paz, porque seus filhos não eram mais deles, seus filhos eram de Jacó. E Jacó agora não tem mais a tribo de José, Jacó agora tem a tribo de Efraim e de Manassés. O que falta para esse homem? Depois de tantas escolhas, o que falta para esse homem? Esse homem podia, no final da vida, ter jogado tudo no lixo. Esse homem podia, no final da existência, ter simplesmente dito: já consegui tudo, agora vou viver, agora vou curtir, agora vou andar, agora vou dar o que dá na telha, agora vou viver de acordo com o meu nariz, e eu vou botar para quebrar, porque eu fui muito certinho até hoje.
Até hoje eu fui muito certinho. Mas depois que ele escolheu ser correto, silenciar quando tinha que silenciar, até no momento mais fantástico da vida, ele silencia diante do Pai, quando o Pai muda a bênção. Quando ele escolheu viver em santidade, viveu a vida inteira em santidade. Quando ele escolhe não se vingar, porque ele teve toda a chance do mundo de se vingar, ele não escolhe se vingar nem dos seus irmãos, nem de Potifar, nem do copeiro, nem de ninguém. Quando ele escolhe não amar o Egito, ele vai até o final e ele diz: nem meus ossos, oralamakanturianas, nem meus ossos ficam aqui. Eu tenho Canaã, nem meus ossos ficam aqui. Aqui eu ganhei dinheiro, aqui eu abençoei a vida, aqui eu tive misericórdia, aqui eu caminhei. Mas quando vocês saírem, leve meus ossos, porque Canaã me espera. Nós chegamos a 58 anos. Em nome do Senhor, eu te convoco a você olhar para o teu coração e dizer: nem meus ossos ficam no Egito. Nem meus ossos ficam no Egito. Porque eu amarei o Senhor com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, porque não haverá nada acima do meu Senhor, porque meu Senhor é a única coisa que me interessa, porque o Senhor é o meu Deus, é meu Senhor, é meu Salvador. Canaã é meu destino. Nem meus ossos ficam aqui. Nem meus ossos. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, é tão difícil não amar o Egito. É tão difícil não se inebriar pelo Egito. Senhor, quando eu olho para a face dos meus irmãos que estão aqui, tanta gente que, como José, Senhor, veio lá de baixo, arrebentado, quebrado, e que lutou, e que lutou, e que lutou, e tu tivesses misericórdia, e hoje tem absolutamente tudo. E resolveram descansar, resolveram viver para o Egito, resolveram amar o Egito, resolveram se devocionar ao Egito, sonham somente com o Egito. Mal sabendo que hoje o Egito que abraça, amanhã escraviza, Senhor. Faze-nos sonhar com Canaã. Leva nossos olhos a Ti. Leva nossa alma a Ti. Guia nosso coração a Ti. Faze-nos entender que estamos aqui como peregrinos e forasteiros. E que nada pode nos prender aqui. Que o nosso coração está direcionado a Ti, Deus. Eu não sei quantos anos mais teremos. Se chegaremos a 60, 70, 80, quiçá o centenário. Mas ajuda-nos a colocar no coração, no Egito, nem meus ossos ficam, porque eu ressuscitarei.
naquele dia. Ora lamacanturiandes. Tira o Egito do coração desse jovem. Tira as expectativas do Egito do coração dessa menina. Tira o amor pelas delícias do Egito. Deus, não há problema nenhum de nele viver, de experimentar, de estar, de acompanhar, de se vestir. Não há problema nenhum, Senhor. Mas o nosso coração tem que estar em Ti. E saber que não se compara Canaã com absolutamente nada. Nem nossos ossos, Senhor. Ora lamacanturiandas. Ficarão no Egito. Porque Tu has de nos ressuscitar naquele dia. Ora lamacanturiandas. Remitera lamacanturiandas. Tu has de nos ressuscitar. E nós viveremos para Ti. O Egito não é digno nem dos teus ossos, nem dos teus filhos, nem da tua família. Vive integramente. Vive com integridade. Vive com alegria. Vive com prazer, vive com felicidade. Mas acima de tudo, olhos voltados para Jerusalém. Eu não sei você, mas eu já decidi. Nem meus ossos ficam no Egito. E louvado seja o nome do Senhor. Amém. 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 Se de repente eu e você começarmos a amar o Egito, Senhor, tem misericórdia. Mas nem um osso nosso fica aqui, que nós vamos para o céu. E eu quero te abençoar agora. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero te abençoar com saúde, com prosperidade material, com prosperidade espiritual. Porque o Senhor está aqui. E Ele tem algo muito especial essa noite para cada um de nós. Coloque-se em pé. Eu quero lhe dar esse presente. Quando uma igreja faz aniversário, a igreja sou eu e você. O que você quer? Toma cuidado com o que vai pedir. O Senhor está aqui. O que você quer? Feche os olhos. Estenda suas mãos como se fosse receber. Já que a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas que esperamos e aguardamos. O que você quer? Pede agora para o Senhor. Concede, Deus. Concede por teu amor. Concede pela tua graça. Crendo naquilo que tu me destes, eu abençoo a vida do meu irmão, a vida da minha irmã. Eu abençoo as finanças, o casamento, eu abençoo a casa, eu abençoo o trabalho, a saúde, mas acima de tudo, bênçãos espirituais para o teu povo. Visões,
línguas, profecia, maravilhas. Manifestem-se em nome do Senhor. Usa esse povo com graça. Que a mão de cada um, ao ser estendida, a tua glória se manifeste. Concede isso, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Faz aquilo que tu queres fazer, ó Deus. Dá-nos esta grande vitória, para a honra e glória do Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esta dor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Não se assustem com o que vai acontecer. Fiquem tranquilos. O Senhor está conosco.